Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que acontece diariamente na sua TV e você é o nosso telespectador muito especial. E para você nós fazemos programas especiais. E aqui já abordamos tantos assuntos, né? Qual será o assunto de hoje? Já falamos de esportes, já falamos de saúde, já tratamos de política e segurança do trabalho. Vamos falar hoje do mercado imobiliário. Você sabe como é que está o mercado imobiliário da cidade e aqui da região? Se não sabe, nós vamos saber hoje. O mercado imobiliário que teve aí uma alta e ultimamente nós tivemos uma situação aí delicada, difícil, mas parece que agora a coisa está se recuperando, né? A economia está fazendo com que o mercado imobiliário cresça, mas nós temos um especialista que vai falar sobre isso hoje aqui no nosso Pense Nisso. Mercado imobiliário é o assunto de hoje e para isso nós trouxemos aqui o especialista em locação imobiliária, o Wilton Nowinski, a quem nós agradecemos a participação no nosso programa. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, eu que agradeço a participação. Bom, o Wilton é um especialista então no mercado imobiliário. Isso, eu sou de formação, sou corretor de imóveis, também sou avaliador imobiliário, né? Sou inscrito no Conselho Nacional de Avaliadores Imobiliários e ao longo da minha carreira eu acabei tendo uma inclinação um pouco maior para a área de locação imobiliária. Também a gente atua na compra, na venda, nas permutas, tudo, mas a locação que tem uma lei específica, né? E uma lei com bastante detalhes, né? Então alguns profissionais não gostam muito de atuar nessa área. E eu naturalmente acabei me interessando pelo assunto e hoje posso dizer que sou um especialista. Eu tive uma introdução no mercado imobiliário, me formei em técnico em transações imobiliárias em 1992, trabalhei até 1996 mais ou menos, aí a época que o mercado aqui em São José dos Campos estava muito ruim, a crise nas indústrias aí, acabei indo exercer outra profissão e em 2016 eu retomei a carreira de corretor de imóveis. Você é natural de onde? Eu sou natural de Guaratinguetá, mas vivo aqui em São José dos Campos desde os meus 5 anos de idade. E por que fez a opção de São José dos Campos? Meus pais que vieram para cá. Meu pai era da Força Aérea, servia lá em Guaratinguetá, na Escola de Especialista da Aeronáutica. Quando a Embraer estava começando, ele foi convidado a vir para a Embraer. Então veio trabalhar na Embraer e aí a família se mudou para cá e estamos aí até hoje, né? Bom, em 1992, Wilton, quando você entrou no mercado imobiliário, como é que era esse segmento, né? O que lhe atraiu para que passasse a ser um corretor de imóveis? É uma pergunta interessante porque a gente não vê uma criança, um jovem dizer, quando eu crescer eu quero ser corretor de imóveis, né? Quer ser bombeiro, quer ser policial, advogado, médico, jogador de futebol, mas ninguém fala que quer ser corretor de imóveis, né? Todos aqueles que passam pelo programa, 90% queriam ser jogador de futebol. Pois São frustrados. Mas eu também não queria ser corretor de imóveis, né? Foi acontecendo. Na verdade, eu conheci algumas pessoas que atuavam na área na época e me pareceu ser uma área interessante e é uma área que possibilita que a pessoa possa vir a ter bons rendimentos, né? Como qualquer área empresarial no Brasil tem seus altos e baixos, né? Mas foi uma profissão que me chamou a atenção por isso e aí na época surgiu a primeira turma do curso de técnico em transações imobiliárias aqui na região. Aí eu fiz a inscrição, participei do curso, foi um curso muito bom na época, Wilton, e dei sequência. O que difere um corretor de imóveis para um técnico em transações imobiliárias? É requisito para ser corretor de imóveis. Para você ter a sua inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, né, no CRECE, você precisa ser técnico em transações imobiliárias ou formado num curso superior de gestão imobiliária. São os requisitos. Você não pode ser corretor de imóveis credenciado se não tiver
uma formação ou outra. Bom, então, quando você entrou nesse segmento do mercado imobiliário, você acreditou e foi um momento, acredito, bom desse segmento aqui em São José? Não, a época que eu entrei numa época muito ruim. A época que eu entrei, que era a época que vinha as crises da Ingesa, da Vibraz, da Embraer, e a cidade diminuiu na época, né? Você tinha uma oferta muito grande de imóveis, mas não tinha muita gente procurando imóvel naquela época, né? Então foi uma fase bem difícil, né? Ainda assim, foi uma época que surgiram alguns empreendimentos interessantes na cidade, né? Como o Shopping Colinas, por exemplo, o próprio condomínio Jardim das Colinas, ele foi vendido, ficou um tempão parado, depois retomou nessa época. O Jardim Aquários estava começando nessa época, né? Então eu ainda cheguei a trabalhar nesses empreendimentos naquela época. Mas assim, na minha situação, na minha fase de vida, o recém-casado, com o filho nascendo, tudo mais, não estava muito legal. Eu acabei abandonando e indo fazer outra coisa. Mas sempre gostei do ramo, sempre me interessei, sempre procurei me manter atualizado. Então, por volta de 1996, 97, nós tínhamos aqui na CEIVAP 350 imobiliárias inscritas. Sim, né? acredito. Eu me lembro, Wilton, que nós tínhamos aqui jornais, e não eram poucos, que eram jornais especializados em imóveis. Sim. Né? O próprio jornal Vale Paraibano não trazia lá quinta e domingo páginas e páginas de imóveis. O que sustentava eles eram anúncios imobiliários. Pois é. Eu pergunto o seguinte, hoje, 2020, a CEIVAP, nós vamos trazer aqui o Marcos, que é o presidente, para uma entrevista. Hoje a CEIVAP tem essas 350 imobiliárias ainda ou diminuiu muito? Eu não sei dizer. Hoje eu não sei dizer o número de imobiliários, mas poucas, eu acredito que tenha diminuído. Diminuiu, né? Eu acredito que tenha diminuído, sim. Mas o mercado mudou muito. Mudou muito, né? Hoje, nesse tempo que a gente está falando aí, você precisava acessar um jornal, uma coisa para você, estou procurando uma casa para alugar. Você precisava comprar um jornal na quinta-feira, no domingo, ou marcava um monte de anúncio lá, ligava para tudo quanto era imobiliária, corretor e tal, e tinha um trabalho aí, você só ia conhecer o imóvel na hora que você chegava lá para ver, né? Ah, não gostei do imóvel, não é esse que eu quero, e ir atrás de novo. Hoje, com os portais na internet, mudou muito, que hoje, se você faz um anúncio sem foto, você não tem retorno nenhum, né? Todo mundo quer ver foto do imóvel, quanto mais foto, melhor. Então, a dinâmica do mercado mudou bastante. E também eu acredito que a nossa profissão teve um descrédito grande nesse tempo. Hoje é uma coisa até que eu me esforço pessoalmente de levar informação às pessoas, mostrando qual é o valor do corretor de imóveis. O corretor de imóveis, quem pensa que ele é só um vendedor de imóveis, está muito enganado. A venda é a consequência do trabalho do corretor. O corretor de imóveis é aquele profissional que ele vai te assessorar no processo de busca e aquisição de um imóvel. Vai lhe assessorar numa série de aspectos, sendo que o principal e mais importante é o aspecto documental. Eu percebo que as pessoas não dão a devida importância à documentação imobiliária. Muita gente pensa, fui no cartório, passei a escritura, então o imóvel é meu. Não é. Então muita gente já perdeu dinheiro em razão de não ter uma assessoria. Né? A pessoa pode incorrer numa fraude contra credores, por exemplo, né? A pessoa está endividada, tem um monte de ação na justiça cobrando essa pessoa, né? E ela vai e vende um imóvel para uma pessoa inocente, mas que foi lá, comprou de boa fé, pagou, e depois
algum credor desse vendedor entra na justiça pedindo anulação dessa venda por enxergar que aquilo fosse uma possível fraude para que o vendedor não pudesse dar aquele imóvel como garantia. Quem vai ficar com ônus? Quem vai ficar com ônus é quem comprou. Quem comprou. Né? Eu não sou advogado, então eu estou falando em termos genéricos, mas é uma possibilidade real se a pessoa não tiver a devida orientação. É uma informação muito importante para o senhor, para a senhora que está nos assistindo e vai fazer um negócio imobiliário. Está aí, uma recomendação do Hilton, né? Sim. Tem que ter essa assessoria. Tem que ter. Para que você faça a coisa certa. Exatamente. O imóvel é o bem mais importante de uma família. Não só porque abriga a família, mas em termos de valor, é o bem mais valioso que uma família tem, né? É o bem mais caro, né? E você normalmente demora muitos anos para conseguir pagar, né? E tem um detalhe também, quando você for buscar uma assessoria, né, imobiliária, um especialista, procure aquele que realmente é credenciado. Tem que ser credenciado. Porque a picaretagem está por aí. Sim, não. Existem os falsos corretores, né? O CRES chama de pseudo-corretores. Você tem que pedir, primeira coisa, você precisa saber se essa pessoa está regularmente inscrito no CRES. Essa informação está no site do CRES, no crescsp.gov.br. Tem lá corretores, você entra lá, região de São José dos Campos, entra com o nome da pessoa, pode ser só uma parte do nome, aparece. Então, se ele tiver regularmente inscrito, vai aparecer a foto dele, o nome, número de telefone, aparece tudo lá. E também o próprio profissional, ele tem que ter a carteirinha do CRES, chamada CIRP, que é a carteira de identificação e regularidade profissional. Essa carteira ela é renovada todos os anos, ela tem validade de 1 ano, ela é sempre renovada no mês de abril. Então hoje os corretores têm a carteira de 2019, que ela vai ser trocada em abril. Em abril vem a carteira de 2020. Então o cara olha lá, a carteira de 2018, ele já está fora, ele está irregular de alguma maneira. Ou ele não tem a carteira para apresentar, não é possível. Ele tem que ter, hoje tem até a carteira no aplicativo no celular. O cara mostra pelo aplicativo, dá para ver. Né? Tá certo. Bom, nós estamos conversando hoje aqui no nosso Pense Nisso com o Hilton Novinsky, ele que é especialista em locação imobiliária, é um corretor de imóveis da cidade, conhece muito o mercado imobiliário. Estamos entendendo um pouco desse mercado imobiliário em 2020, né? O mercado imobiliário que passou por algumas crises, como ele explicou, houve um aquecimento do mercado nesses últimos 2 anos e no segundo bloco ele vai falar mais sobre o mercado imobiliário e vamos conhecer aí locação por temporada. Não é em Caraguá, não é Ubatuba, não é Ilhabela, não, em São José dos Campos. Você já ouviu falar nisso? Locação por temporada? Já o Hilton vai estar contando aqui no nosso Pense Nisso aqui na TIC TV. Até já. Só aqui na Grama Futebol Clube, você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, no nosso Pense Nisso, hoje falando sobre o mercado imobiliário de São José dos Campos e, consequentemente, o mercado imobiliário de toda a região. Estamos conversando com o Hilton Novinsky, ele que é especialista em locação imobiliária, e no primeiro bloco ele nos contou aí sobre a sua entrada no mercado imobiliário, o mercado imobiliário que teve uma crise no começo dos anos 90, depois houve um aquecimento, né? Falamos dos jornais que todos procuravam nas quintas e domingos para locar, comprar, fazer negócio.
E hoje, como ele disse, é tudo online, né? Hoje, rede social tomou tudo conta, na internet. né? Não só a rede social, como hoje as grandes empresas no Brasil de mercado imobiliário não são imobiliárias. São empresas de internet, são portais da internet. Certo. Temos aí, todo mundo conhece o Grupo Zap, né, que tem vários portais, né? E outros tantos aí. Hoje, quem ganha dinheiro no mercado imobiliário são esses caras. E trouxe uma comunidade para todos também, né? Você bateu, como você disse, é uma foto, você não precisa ir mais no local. Agora, pensando nisso, Wilton, você teve a ideia e criou aqui uma locação para temporada em São José dos Campos, né? Você conhece locação de temporada lá em Caraguá. Isso, Agora, São José dos Campos comporta locação por temporada? Para quem? Em primeiro lugar, não fui eu que criei. A locação por temporada, ela é prevista na lei do inquilinato. Tá? Qualquer locação que seja inferior a 90 dias, locação imobiliária inferior a 90 dias, ela é enquadrada pela lei como locação por temporada, e ela tem algumas particularidades. Mas em São José dos Campos é a primeira vez que eu ouço falar que nós temos locação por temporada. Pois tá? é. 3 dias? 4 dias? Um dia, pode ser um dia. Um dia? Pode ser um dia. Então nos conte isso. É uma figura, a lei do inquilinato, ela é de 1991, né? Mas criou-se aqui no Brasil a cultura de que a locação por temporada era coisa de cidade turística. Por quê? Porque a lei do inquilinato antiga, anterior a 1991, ela punha 3 restrições a você fazer uma locação por temporada, né? Ela tinha que ser inferior a 90 dias, como isso continua. Ela só podia ocorrer em cidades de cunho turístico, né? E você só podia alugar por temporada para uma pessoa que não fosse residente naquela cidade. E isso perdurou por muitos anos. Então, por isso que a gente criou a cultura, que locação por temporada é em Caraguá, em Ubatuba, Campos do Jordão, Aparecida, né? Porque são cidades turísticas, né? Em 1991, quando a lei foi revisada, isso caiu, isso mudou, só se manteve a questão de ser inferior a 90 dias. Mas eu posso, hoje, eu morando aqui em São José dos Campos, posso alugar um outro imóvel aqui por 2 dias, 3 dias, uma semana, até 90 dias. Por exemplo, eu moro num apartamento. Eu preciso fazer uma reforma no meu apartamento. Não tem como eu morar e fazer a reforma ao mesmo tempo. Então eu vou precisar de uma residência provisória. Tá, mas não são todos que estão procurando uma residência para reformar um apartamento. Não. Né? Quais são os seus clientes nesse caso? São os clientes? O turista de São José dos Campos é o turista de negócios, a pessoa que vem trabalhar ou estudar em São José dos Campos. Então nós temos muita gente que vem aqui no CTA, por exemplo, no ITA, alguma coisa assim, ele vem fazer um curso que vai durar 3 meses. Então ele precisa morar aqui na cidade durante esse tempo. Não seria uma república? Não. A república é uma outra categoria. É uma outra categoria, tá? Mas, por exemplo, você tem uma casa grande. Você mora, vamos supor que você mora numa casa que tenha 4 quartos, mas você só precisa de 2 quartos dessa sua casa. Outros 2 quartos estão lá, você não precisa deles, você não tem a necessidade de usá-lo. O que você pode fazer? Você pode disponibilizar esse quarto para uma locação por temporada, por exemplo. Você pode alugar este quarto, né? Receber uma pessoa que veio trabalhar aqui em São José dos Campos, por exemplo, ou um estudante veio fazer um curso, uma pós-graduação, sei lá, um curso de uma temporada mais curta. Você disponibiliza, você aluga esse quarto da sua casa para ele. Agora, quem me dá garantia? Eu alugo o quarto da minha casa para 2 hóspedes, né? Por exemplo. Eu não conheço. Sim. Aí a tua empresa é que vai intermediar isso e dar essa garantia? A nossa empresa é uma empresa de suporte a esse trabalho. Hoje, as plataformas, o que popularizou a locação por temporada no mundo, não foi só em São José dos Campos,
no mundo inteiro, foram plataformas digitais dedicadas a isso. A mais famosa, mais conhecida é o Airbnb, né? O Airbnb, só para você ter uma ideia do poder dessa empresa, que foi criada em 2007, então uma empresa aí de 13 anos de existência, ela movimentou em 2018 44 bilhões de dólares na economia mundial. No Brasil, na mesma época, movimentou 7 bilhões de reais. E o que ela faz? Ela é uma plataforma onde você, então, que tem esses quartos na sua casa, você vai lá, fotografa os quartos, faz umas fotos bonitas, um texto valorizando o seu imóvel, disponibiliza na plataforma e atribui um preço. Eu vou cobrar tanto por dia, mais tanto de taxa de limpeza, né, que tem que fazer uma limpeza. E isso, quando você coloca na plataforma, o mundo inteiro vai ter acesso. Pessoas de todo lugar do mundo vai ter acesso ao seu imóvel lá. Então a pessoa busca pela região, eu quero um imóvel no bairro Jardim Esplanada, nas proximidades do Jardim Esplanada, em São José dos Campos. Ele coloca lá, aparece um rol de opções que ele vai ter lá, né? E aí ele viu a sua casa, gostou, ele achou o preço interessante, ele vai lá, reserva umas datas, já sabe o preço que ele vai pagar, ele faz o pagamento em adiantado, que só a locação por temporada permite cobrança em adiantado. A locação tradicional, isso é vedado pela lei. A sua empresa entra onde aí? E a nossa empresa, ela dá um suporte ao locador e ao inquilino. De que forma? Você locou o quarto da sua casa ou mesmo a casa inteira, né? Você locou, mas você precisa receber esse hóspede, você precisa passar instruções para ele. Durante a hospedagem ele pode ter alguma necessidade, como por exemplo, ele foi tomar um banho, queimou um chuveiro, vai precisar de uma assistência, né? Ele pode precisar de uma assistência do tipo, ele não conhece nada aqui da cidade, ele quer saber, e ele, por conta, sei lá, de religião, por exemplo, ele não come carne, ele só come peixe ou vegetais. Então ele quer saber onde que ele pode ir na cidade, tipos de restaurante, que ele vai encontrar esse tipo de alimentação, né? Depois que ele sai, precisa ser feita uma conferência, uma arrumação, limpeza, tudo para deixar pronto para o próximo hóspede, né? Se você trabalha em fábrica, né, aqui em São José é muito comum, as pessoas trabalham em fábrica, tem um horário rígido, ela não pode ir lá 2 horas da tarde fazer a arrumação para o próximo hóspede que vai chegar às 5, 6 horas da tarde, né? Então nós fazemos todo esse suporte, tanto para o lado do locador quanto para o lado do inquilino. Nós fazemos desde as fotos para fazer um bom anúncio, elaboração do texto, controle das reservas, porque, como eu falei, o Airbnb é a principal plataforma, mas ela não é a única, né? Então você pode anunciar em diversas plataformas, mas aí você precisa controlar, né? Para não haver um overbooking, né? Não haver 2 pessoas vindo de lugares diferentes e reservando na mesma data, né? Fazer esse controle, fazer toda a comunicação com o hóspede. O hóspede faz um monte de perguntas, ele quer saber um monte de coisa que, se você não responde rapidamente, você não é bem pontuado nas plataformas. Hoje a internet, as pessoas querem tudo rápido. Se você recebe o WhatsApp e não responde na hora, a pessoa já fica brava, né? E nesse mundo é a mesma coisa. A pessoa manda uma mensagem e ela quer uma resposta em algumas horas no máximo, senão ela já vai atrás de outro, né? Dentro disso que você está falando, eu até ficava imaginando, São José dos Campos é uma cidade que tem muitos hotéis, né? Sim. Bons hotéis, né? Bons hotéis. E estava sendo construído um outro hotel aqui na cidade, e eu perguntei, mas são muitos hotéis de São José. Aí me disseram que a rede hoteleira não comporta o número de hóspedes que nós temos aqui na cidade, né? Eu acredito. Então falta hotéis ainda. Falta hotéis. Uma das opções é esse trabalho de locação por temporada. Locação por temporada.
Eu não vejo como os hotéis já estão se movimentando contra essas plataformas digitais. E no mundo todo, não é só aqui, né? E se movimentando em duas direções. Uma direção em tentar regulamentar ou coibir esse tipo de mercado. Assim como acontece com outros ramos, como o Uber, por exemplo, né, que o mundo inteiro contesta, né, os taxistas são contra o Uber, querem regulamentação de mercado e tal. Isso não é uma exclusividade nossa, né? Nesse mercado também. Então há uma movimentação de querer aumentar a regulamentação desse mercado, de querer barrar em alguns sentidos, mas esse é um movimento que os hotéis estão fazendo. E outro movimento que os próprios hotéis estão fazendo é se adaptar e usar as plataformas também para se promover. A maior rede hoteleira do mundo, que é a Marriott, né? Eles deixaram de construir hotéis da forma tradicional e estão começando a construir vilas, que são casinhas, e aí eles, em vez de ter toda uma logística e toda uma administração para vender a hospedagem daquelas casinhas, eles põem na plataforma e a plataforma é a grande vendedora deles. Legal. Agora, para aquele que está nos assistindo e está fora de São José dos Campos, nós estamos aqui no canal 25 e 525 da NET, com a Claro, e também estamos nas redes sociais. Fora daqui, ou aqui mesmo, né, se alguém precisar do seu trabalho, como é que ele faz, dessa sua assessoria? Nós temos um site, né? A nossa empresa é a BNB Aqui, AKI, né, com KI no final, anfitriões profissionais, né? Nós fazemos o papel do anfitrião. As plataformas chamam o proprietário de imóvel de anfitrião, né, que é aquele que recebe. A nossa proposta é aliviar o trabalho do anfitrião, porque, como eu falei, a pessoa acaba tendo que se dispor, se disponibilizar, e muitas vezes se ela tem uma boa propriedade e oferece um bom serviço, as locações são muito constantes. Chega um ponto que a pessoa fala, eu não tenho mais férias, por exemplo, não posso sair de férias, porque eu estou sempre... Nós já fomos contratados por pessoas por um período para dizer, olha, normalmente eu faço, eu tenho esse tempo para fazer aqui, eu cuido, mas eu quero viajar, então eu vou contratar vocês por 15 dias. Desses 15 dias a gente trabalha para ele fazendo esse papel, né? Ou outros que têm a propriedade aqui em São José dos Campos, mas não moram aqui também, né? Então nos contratam para fazer esse trabalho para eles, né? Legal. Está aí a participação hoje do nosso Wilton Novinsky. Você vai ter aí o site dele para essa locação por temporada, né? E muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E daqui a pouco nós voltamos com mais entrevistado, um outro assunto aqui no nosso Pense Nisso na Think TV. Até já. Natureba Açaí tem a tradição de oferecer ao público de São José dos Campos e região açaí na tigela ou no copo, com frutas, raspas de chocolate, granola e vários outros complementos. Também servimos lanches naturais, lanches quentes, sanduíches com hambúrguer caseiro, tapiocas, omeletes, saladas e grelhados. Temos variadas combinações de vitaminas, sucos naturais e milkshakes. Venha nos fazer uma visita. Natureba Açaí. Sua saúde agradece. Muito bem, estamos voltando aqui para o terceiro bloco do nosso Pense Nisso aqui na Think TV. E, como sempre, assuntos importantes para você que nos acompanha diariamente aqui nos canais 25 e 525 da NET, claro, né? Quase 500 mil pessoas com possibilidade de assistir os canais da NET e da Claro. E você é um desses 500 mil que nos acompanha diariamente aqui na Think TV. Bom, o assunto agora é sobre os aplicativos, motoristas de aplicativos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui com muita alegria o presidente do Sindicato dos Motoristas para Aplicativos de São José dos Campos,
o André Cabral, a quem nós agradecemos a participação no programa de hoje. Tudo bem, André? Tudo bem, Dirceu? Primeiramente, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês aí. Uma boa noite, né? E é sempre aí um prazer estar junto e falando com uma pessoa que tem uma comunicação tão importante, tão experiente, que tem uma história maravilhosa. Parabéns pelo seu programa aí. Muito obrigado, André. O André é uma figura muito conhecida aqui na cidade e hoje ele é presidente, hoje não, há um tempo já ele é presidente do sindicato, né, dos motoristas de aplicativos, e tem um trabalho espetacular também na sua região, na região leste de São José dos Campos. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso, mas antes vamos falar dos aplicativos aqui em São José. Bom, como é que está a categoria a qual você preside, André? Então, é muito importante a gente tocar nesse assunto, Odisseu, mesmo porque os aplicativos estão aqui na cidade de São José dos Campos há mais de 3 anos, né? E como é um segmento novo, que foi aprovado por toda a comunidade, a autoridade e pelos próprios motoristas por aplicativos, né? Com o decorrer do tempo, a gente precisa sempre estar trazendo alguns ajustes para o nosso segmento. E aí nós tivemos a ideia, diante de várias lutas que nós já travamos, né? Inclusive teve um tempo aí que os aplicativos quase foram proibidos a nível nacional de operar no nosso país, onde teve um trabalho importante no Congresso Nacional e no Senado também, para poder estar fazendo um projeto de lei e liberando os aplicativos para operarem no... O aplicativo que ele está dizendo, para você que está nos acompanhando aí, talvez não entenda, né, muito, algumas pessoas não sabem, mas que aplicativo é esse? Motorista de aplicativo são os Uber, né? Isso, desculpa, Uber, exatamente. O 99. Isso, exatamente. Tem mais? Aqui na cidade de São José dos Campos, os únicos 2 aplicativos de transporte privado para passageiros que está liberado dentro do regulamento do decreto da nossa cidade é o Uber e a 99 Pop. Tá. Mas tem vários outros, né? Na cidade de São Paulo tem a Cabify, tem a Lady Drive, entre outros. Mas em São José dos Campos é Uber, 99 e tem um aplicativo de mobilidade reduzida que é da prefeitura, que é o Acesso Já. Tá. Então tudo que nós falamos aqui, tudo que o André falar, é relacionado aos Ubers e também aos 99. Desculpe e prossiga, então. Então, exatamente. Então a gente, diante de vários acontecimentos no nosso segmento, um segmento que foi aprovado, como eu já disse, por todos, né? A Uber 99 trouxe uma democratização nesse tipo de segmento, né? Nós sabemos que esse é um segmento que antigamente era exercido pelos taxistas, inclusive mandar um abraço para todos os taxistas que são pais e mães de família também, que exercem com toda dignidade e honestidade o serviço, né? Mas nós sabemos que em todo o ramo, todo o segmento, existe a competitividade, né? E os aplicativos, tanto o Uber quanto o 99 em São José dos Campos, veio para democratizar esse tipo de serviço. E diante vários probleminhas que nós tivemos no começo, então nós vimos a necessidade de estar montando também uma representatividade forte que defendesse o segmento. Porque a gente entende assim, que todo segmento tem que ter os 2 lados. Porque senão só fica um lado defendendo, o outro perde, né? Então, vendo essa deficiência, é que a gente está na luta, não conseguimos ainda formalizar por total, viu, Odisseu? Deixar bem claro aqui para todos os motoristas. Inclusive, a gente pede aí o apoio dos motoristas por aplicativos, que venha, se junte a nós. Hoje, a principal ferramenta que nós temos para poder estar comunicando com o motorista é através do WhatsApp, né? Isso daí virou não digo uma mania, mas a ferramenta mesmo que hoje você usa para comunicação. Esse sindicato não foi legalizado ainda. Então, o sindicato foi feito tudo pelo trâmite normal. A gente soltou o edital, tá? Fizemos a assembleia, levamos para o cartório aprovou e agora nós estamos com o contador vai estar entrada no nosso CNPJ e o nosso advogado vai levar para o Ministério do Trabalho, que hoje não tem mais esse status de ministério, mas é um departamento, para que a gente possa solicitar a carta sindical. Aí, a partir do momento que a gente solicitar e a carta sindical vier, aí sim a gente está totalmente formalizado. Mas hoje nós estamos já no 3º passo. Soltamos edital, certo? Fizemos a assembleia de fundação, né, e aprovação do estatuto.
levamos para o cartório, inclusive o cartório ele devolveu umas 4 vezes para a gente corrigir, isso é normal, né? Foi aprovado pelo cartório. Então, hoje, se falar assim na questão de oficiar, a gente já responde como sindicato, certo? E quantos associados vocês já têm hoje? Então, a gente não fez nenhum associado ainda, mesmo porque a gente tem que... Sei, mas quantos motoristas que tem em São José dos Campos estão envolvidos nesse sindicato que vai receber a carta sindical ainda? Hoje, em São José dos Campos, nós estamos beirando aí 7.000 motoristas por aplicativos. Tudo isso? 7.000 motoristas, exatamente. Só que a nossa extensão territorial, ela abrange região Bragantina, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Vale do Paraíba. E 7.000 em São José? 7.000 é só em São José dos Campos. Nós devemos ter em torno aí, em toda essa extensão que eu acabei de falar para você, Dirceu, uns 25, 30 mil motoristas por aplicativos. Exatamente. É o segmento que mais cresceu, né? E você, olhando para a cadeia produtiva, com a vinda dos aplicativos e a gente prestando serviço para essas operadoras, né, com esse segmento de motorista por aplicativo, quem ganhou também foi postos de gasolinas, auto center, telefonia, internet, ou seja, tem toda uma cadeia produtiva que engloba. Tanto é que várias reportagens que a gente vê aí, hoje o segmento que mais cresce em nosso país é motorista por aplicativo. E como é que funciona isso? Como é que funciona entre o motorista e a base, lá, Uber, o 99? Exatamente. Então, é totalmente online, né? O motorista que quer ingressar e quer baixar o aplicativo, seja a Uber ou a 99, e se cadastrar, você tem que baixar, vai lá, para quem é Android, vai no Play Store, e para quem tem iPhone, vai no iOS, certo? Você baixa lá o aplicativo e através do próprio aplicativo você consegue fazer todo o seu cadastro. Aí lá pede seus documentos, RG, CNH. A CNH ela tem que ter o EAR, né, que é o exercício remunerado, certo? Para quem não tem, é só ir no Poupa-Tempo. No Poupa-Tempo ele dá todos os trâmites de como você tira e coloca o EAR na sua carteira. Você tem que fazer um exame psicotécnico também, certo? Aí você espera 5 dias úteis para poder liberar. De 2 a 5 dias úteis, tanto a Uber quanto a 99 para poder liberar. Liberando, você recebe uma mensagem dos aplicativos e você está apto. Ou seja, você não tem nenhum vínculo presencial, físico com os aplicativos. Os aplicativos eles são totalmente online. Nós temos 2 escritórios, né? Um da 99 Pop, que fica no Jardim Aquários, e o outro da Uber, que fica ali na Euclides Miragaia, do lado do Burger King, tá? Que você pode ir lá tirar qualquer tipo de dúvida e tal, mas o seu cadastro ele é feito total online. Agora, essa procura, esses 25 mil motoristas de aplicativo que nós temos na região, é porque esse sistema dá dinheiro ou é em razão do desemprego? Exatamente. Então, primeiramente porque é um segmento que foi aprovado por todos, veio para democratizar, né? Trouxe uma praticidade muito grande para quem usa, caiu na graça do povo, porque hoje, diante da modernidade e dessa evolução que os aplicativos nos trouxe, você consegue chamar um aplicativo, não sei se você já chamou, Dirceu, né? Mas o motorista ele te pega na porta da sua casa e te leva na porta da onde você quer, né? E assim pega outro da onde te deixou e te leva na onde a outra pessoa quer. Então facilitou muito e trouxe uma praticidade muito grande. E por outro lado, né, quando os aplicativos vieram para o nosso país, você sabe aí que a gente estava numa economia aí de um desemprego aí de 13, 14, 15 milhões, né, de pessoas. Então muitos se viram da forma mais fácil de você ter uma renda, né, e levar o pão de cada dia para sua casa. Foi o que aconteceu comigo. Eu me vi desempregado em dezembro de 2016. Os aplicativos vieram para a cidade de São José dos Campos em novembro de 2016. Né? E em dezembro eu me vi desempregado. Em janeiro
dia 15 de janeiro eu me cadastrei e comecei a trabalhar. Então foi uma forma mais rápida, diante do desemprego que a gente estava tendo no nosso país, diante dessa economia, de eu ter uma renda. André, como motorista de aplicativo e também como presidente dessa categoria aí, quais são as vantagens e as desvantagens de ser um motorista de aplicativo, motorista particular? Então, a vantagem é que você tem o seu horário totalmente flexível. A única vantagem mesmo que você recebe dos aplicativos é que você tem o seu horário flexível, porque o resto é utopia. Tá? Para você ter uma renda malemar e ter condições de levar o seu pão para casa, pagar suas contas, você tem que ter uma regra, porque se você não tiver essa regra, você não consegue. Não adianta o motorista achar que vai trabalhar 3, 4 horas por dia e vai ter uma renda e está tudo certo. Não. Hoje, para a gente poder estar levando assim o mínimo para nossa casa, a gente tem que estar ali atrás do volante de 10 a 12 horas por dia no mínimo. Então isso é uma regra. Certo? E os dias que mais dá lucro para a gente é nos finais de semana. Então a nossa vida social também, ela meio que foi deixada de lado diante da economia que foi estabelecida hoje no nosso país. Então a gente tem que trabalhar sexta, sábado, domingo. Muitos motoristas por aplicativo trabalham sexta, sábado, domingo, segunda e folga na terça e na quarta-feira. Não sabemos o porquê que na terça e na quarta-feira é fraco, né? Mas isso acontece. Então terça e quarta-feira é um pouco fraco pra gente, mas a gente tem que ter essa regrinha. Então a única coisa que veio assim, que facilitou, foi a flexibilidade do horário, porque daí você pode resolver suas coisas. O motorista de aplicativo, ele faz uma corrida para São Paulo dentro do aplicativo? É vantajoso para ele? Não. Hoje não é mais vantajoso. Há 3 anos atrás, quando os aplicativos vieram para a nossa cidade, tudo bem. Só que veja bem, o Dirceu, inclusive, eu queria até aproveitar o espaço aqui, a gente lançou agora na segunda-feira uma campanha chamada Tarifa Justa Já. O que significa Tarifa Justa Já? Nós estamos recebendo muitos passageiros que entram no carro e falam assim, olha, hoje está muito mais barato andar de Uber de 99 do que andar de ônibus, né? E não é justo pra gente, porque um carro é uma família também. Então muitos motoristas não estão conseguindo fechar a conta no final do mês, porque desde quando os aplicativos vieram para a cidade de São José dos Campos, há 3 anos e meio, desde quando os aplicativos vieram para o nosso país, há 7 anos, não teve um aumento na nossa tarifa. Então, eles não andaram de acordo com a inflação. Tudo subiu. Isso sem falar do combustível, né, Dirceu? Nesses últimos 3 anos, fala para mim quantas vezes, vocês que estão assistindo aí, quantas vezes o combustível subiu. Então, a gente não está conseguindo fechar a conta. Então, por isso, a gente quer um preço justo. O que seria um preço justo? Toda a despesa do veículo é do motorista, não, é sua. E outra coisa, em novembro de 2018, a Uber colocou um adendo no termo de adesão dela, que antigamente o cálculo era feito em cima de um preço variável. Você dava um valor para o passageiro de 10 a 15 reais, daria a corrida. Então, o nosso cálculo é KM rodado, tempo, distância, que é o minuto que você leva para fazer todo o percurso, e a taxa de aceitação. Aí, dependendo do trajeto que nós fizemos, que a gente fazia, né, a gente era cobrado em cima daquilo, e a Uber tiraria os 25%. A conta fechava. 25% ficava para a Uber e o restante para a gente. Hoje, ela implantou o valor fixo. O que é o valor fixo? Ela faz ali uma cotação dentro do GPS no trajeto maior, certo? Vamos supor ali que a corrida daria de 10 a 15 reais. Ela coloca ali 15 reais a corrida. Se você faz um trajeto que o valor do KM, do tempo distante, da taxa de aceitação dá 10 reais, ela tira os 25% desses 10 reais e fica com 5 para ela livre.
Grande negócio, hein? Entendeu? Péssimo negócio para vocês, né? Não, foi péssimo, exatamente. Tanto é que se voltasse o preço variável para a gente seria excelente. Legal. Agora, só deles já entenderem que se fizesse esse aumento da tarifa em cima do que foi aumentado o combustível, a gente já estaria um pouco mais satisfeito, porque a gente conseguiria ganhar o mesmo tanto de quanto eles vieram para cá. Legal, o programa de hoje batendo um papo aqui com o André Cabral, ele que é presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Uber, né? Uber 99, esse é o André, presidente, que está nos falando um pouco sobre esse trabalho aí, desses 7 mil na cidade, 25 mil na região, de motoristas de aplicativos que rodam toda a região, toda a cidade, durante todo o dia para levar o pãozinho para casa. Já já, nós voltamos aqui no Pense Nisso, na TIC TV, falando mais desse trabalho importante e novo aqui na nossa cidade, na região. Já já. A Associação Atlética Banco do Brasil em São José dos Campos está de portas abertas para receber novos associados. Venha fazer parte. Temos futebol de campo, quadra poliesportiva, piscinas, quiosques, salão de festa, lago para pesca e diversas outras atrações. Venha nos conhecer. Procure-nos e conheça nossos planos familiares. A ABB São José dos Campos. De portas abertas para atender você. Muito bem, nós voltamos aqui no Pense Nisso, na TIC TV, conversando hoje com o André Cabral, ele que é presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos de São José dos Campos. O André Cabral é um cara muito competente, é um cara batalhador, um cara ligeiro e trabalhando. André, nós temos a informação que Brasília, eles estão aí propensos a não liberar mais cartas sindicais, né? Tem alguns sindicatos aí muito bem organizados, aqui na cidade mesmo tem um, que é o Sindicato dos Recicladores, né? Que estão com dificuldade de ter essa carta sindical. Então, eles já estão partindo para uma associação, né? E você tem aí em mãos tantos e tantos motoristas de aplicativos, né? E se não vier o sindicato, vem a associação aí. Dirceu, eu acho que é muito oportuno a sua pergunta, até mesmo para a gente poder esclarecer aqui para os nossos motoristas por aplicativos, né, do qual a gente aí defende desde do primeiro dia que a gente se tornou motorista também, porque o que for melhor para eles é o melhor para mim. O que é melhor para mim é o melhor para eles, porque eu também sou motorista por aplicativo há mais de 3 anos. Eu estou em campo, então todo dia a gente está ali com o diferencial de saber o que acontece em campo, tanto a parte de problema como a parte positiva, né? E você tocando nesse assunto, poxa, foi assim para mim, de uma forma que eu posso explicar agora para os nossos motoristas qual que é o pensamento. No passado, quando a gente teve a ideia de montar esse sindicato, mesmo sabendo que essa nomenclatura ela vem de forma negativa diante de tudo que já aconteceu no nosso país relacionado a sindicato, só que pensando numa tecnologia inovadora e no século XXI, foi que a gente foi atrás de saber qual seria a melhor ferramenta para defender os motoristas por aplicativos. Certo? Então a gente pesquisou sobre associação, a gente pesquisou sobre cooperativa, a gente pesquisou sobre sindicato, certo? E quem tem a autonomia de representar uma classe trabalhadora, certo? No seu todo, reconhecido pelo Ministério do Trabalho, seria o sindicato. Só que o sindicato, a gente sabe que existe uma nomenclatura. Só que o sindicato ele é feito de diretoria, certo? E diretoria é feito de pessoas. Eu, graças a Deus, com 40 anos de idade, há mais de 20 anos lutando pela minha comunidade, sou ali da região leste, né? Tem um trabalho comunitário maravilhoso ali também, certo? Foi que a gente falou assim, não, a gente tem que fazer essa luta também em cima desse segmento novo. A gente foi
atrás do sindicato mesmo sabendo de tudo. Só que nós, sendo pessoas honestas e transparentes, porque existem sindicatos também que é feito de diretoria honesta e transparente. Sem dúvida. Certo? Só que hoje nós estamos num outro momento da nossa vida aqui no país. Hoje a economia ela está começando a dar uma guinada. Hoje existe um presidente da República que, diante aquilo que ele acredita, e creio eu que quer fazer o melhor para a nossa população, porque a gente tem que torcer para isso, certo? Nós não podemos ficar com picuinhas de achar que fulano de tal não vai dar certo porque fulano de tal tinha que dar certo. Não, a gente tem que torcer pelo país. A gente tem que ser apartidário aqui. Eu estou dizendo isso, André, porque eu te conheço e sei que você é ansioso para que a coisa dê certo. Exatamente. Eu sei que você é um batalhador não só pelo aplicativo, você tem um trabalho intenso lá na região leste de São José, a região leste que é uma cidade dentro da cidade de São José dos Campos, né? E esse trabalho do André lá na região leste é de há muito tempo, não é de agora. Não é de agora, há mais de 20 anos. Então, eu vejo que com a dificuldade hoje de Brasília de liberar essas cartas sindicais, talvez, como amigo, você está empurrando uma situação que cada vez fica mais pesada. Sim. E com a dificuldade que eu estou passando aqui na nossa cidade também. Porque muitas pessoas, antes de me conhecer, né, por falar em sindicato, e essa nomenclatura que hoje é vista de forma negativa, né, começa a criticar. Logicamente que depois que me conhece, aí vê totalmente a transparência, né? Mas a ideia, sim, realmente, Dirceu, vendo a dificuldade da formação desse sindicato e do nosso presidente da República já informar que não vai assinar mais nenhuma carta sindical, certo? E em respeito aos nossos motoristas, porque nós estamos aqui para trazer o melhor, com certeza. Inclusive, a gente está conversando com o nosso advogado também, e se não der certo, sem dúvida alguma, eu vou chegar com toda a honestidade, com toda a humildade do mundo e falar assim, ó, em vez de um sindicato, eu acho que chegou a hora de a gente montar uma associação. O importante é que você tem na mão uma categoria aí que está precisando de alguém que o acolha, que é o teu caso, na verdade, porque como você disse no bloco anterior, 25%, 30%, 40% fica para o aplicativo. Sim. Pro Uber. Isso é fato. Isso é fato. Assim, hoje só existe um lado que ganha. Só um lado que coloca regras. Então. Nós motoristas por aplicativos, por mais que os aplicativos falem que nós somos dono do nosso próprio negócio, e isso é uma mentira, porque a gente tem que seguir regras deles. E outra coisa, como nós somos donos do nosso próprio negócio, que só em São José dos Campos tem mais de 7 mil concorrentes. Eu fiz uma pergunta no primeiro bloco, porque eu tenho um amigo nosso que nos acompanha sempre aí, grande personalidade, corintiano, mas ele está sempre nos assistindo. Ele tem um Virtus, ele comprou um Virtus zerinho, né, e está no aplicativo. Então ele não vai para São Paulo levar um cliente pelo aplicativo, e nem fora do aplicativo, ele não faz isso, porque não compensa, né? Ele fica com todas as despesas e o lucro vai para o aplicativo. Então ele é um também que clama para uma melhora. Sem dúvida alguma. Inclusive, eu tenho um amigo meu também, que ele tem, inclusive, coincidência, tem um Virtus, também está no grupo nosso, que muito nos ajuda. Na segunda-feira, ele estava na reunião junto com nós, o nome dele é seu Francisco, então mandar um abraço para ele, Francisco, né, mora na Zona Sul, tem um Virtus azul escuro, gente boa. É esse. Gente boíssima e tá com a gente também porque me conhece, sabe da honestidade da minha transparência. Uma pessoa, é advogado ele, inclusive, ele é advogado, né? E sabe da nossa luta, é uma luta sincera. Inclusive a gente está nessa campanha da tarifa justa. O que seria a tarifa justa? É a gente conseguir chegar num denominador que os motoristas por aplicativos consigam manter o seu veículo e pagar suas contas. E como é que está para conseguir essa tarifa justa? Então, você sabe que aqui em São José dos Campos existe um decreto que regulamenta o nosso segmento, né? A gente já chegou até o secretário de Mobilidade Urbana, só que o secretário de Mobilidade Urbana falou que não pode interferir na política financeira de uma empresa. Eles podem regulamentar o tipo de serviço, certo? Então, o nosso papel é fazer com que a Uber e a 99 nos ouça. Dirceu, todas as manifestações e reivindicações que nós fizemos até hoje na nossa cidade foi todas pacíficas, porque nós temos o entendimento que a gente tem que lutar por nós sem prejudicar o nosso próximo. Nós estamos aqui para ajudar e não para prejudicar, certo? Então todas que nós fizemos foi pacífica.
Só que nenhuma deu certo até agora, porque em nenhum lugar do nosso país a Uber ou a 99 nos ouviu, certo? E nós temos um problema muito grave de segurança. Nós tivemos 2 óbitos em São José dos Campos, direto. A gente tem casos de motoristas que foram assaltados, né? Então, uma das reivindicações é em cima da nossa segurança e a outra é em cima da nossa tarifa. Então, nessa conversa que nós tivemos na segunda-feira, a gente pensou diferente. Nós temos que ser diferente. Não adianta a gente querer fazer igual todo mundo. Nós temos que fazer diferente sem prejudicar ninguém. Qual é essa diferença? A diferença é que a gente só vai conseguir chamar a atenção dos aplicativos se a gente ficar off, se a gente não ligar o aplicativo para trabalhar. Imagina, nós temos 7.000 motoristas em São José dos Campos. Pensa 7.000 não ligar o aplicativo. A gente não vai fazer nenhuma baderna na cidade, porque não é o nosso perfil e o nosso papel, certo? Cada um que quiser vai ficar na sua casa, né? A gente tá se encontrando ali atrás do CEF, perto, do lado do Parque da Cidade ali, né? Tem um bolsão, estacionamento grande ali. Quem quiser ir para lá também. Segunda-feira, inclusive, a gente vai fazer outra reunião às 14 horas, que a gente está no processo de conscientização dos motoristas. Os motoristas têm que entender que se a gente não fizer isso, a nossa tarifa não vai subir. Só que também, deixar bem claro para a nossa população, que nós não estamos aqui para onerar vocês. Pelo contrário, nós estamos aqui para servir bem vocês. É para servir bem. Porque se a gente não tiver condições de fazer a manutenção do nosso carro, de levar a comida para nossa casa, você acha que a gente vai conseguir dar uma mobilidade urbana de qualidade para a nossa população? Chamar a atenção do aplicativo para que eles dividam o lucro que eles estão tendo. Exatamente. Então, a ideia é o seguinte: hoje, nesse termo de adesão, nesse adendo que eu te falei, do preço fixo, eles aumentaram a tarifa já para os passageiros, certo? E para nós não. Hoje, para você ter uma ideia, a Uber chega a ficar, dependendo da corrida, com 40% a 50% do valor bruto da nossa corrida. Não é justo. Não é justo, sabe? Não é justo. Isso daí para mim também, com todo o respeito, é uma falta de responsabilidade. Sabe por quê? Porque tem muito motorista que vai ver o seu filho na sua casa chorando, querendo comida, as suas contas chegando, certo? Vai ver o seu carro lá com o pneu careca, não tem dinheiro para trocar. Só que o que ele vai fazer? Eu preciso colocar comida na minha casa. E aí você coloca em risco também os passageiros. Então nós temos que ser justos. E é por isso que a gente chama a população para vir junto com a gente também nessa luta, porque é um segmento que veio para ficar, foi aprovado por todos, mas a gente tem que ser justo. Por isso o nome da nossa campanha: Tarifa Justa. Justa para os motoristas e justa para os passageiros. Eu tenho uma pergunta aqui, que vai ser difícil você responder, nós estamos em cima do tempo, né? O que o motorista de aplicativo precisa ter para poder estar regulamentado no aplicativo? É muita coisa, né? É um carro novo, são pneus novos, um carro bem higienizado. Exatamente. A CNH com EAR. Tem aqui 22 exigências para você ser um aplicativo. Agora, quando chega na hora de dividir o lucro, a parte do leão fica lá para a Uber, que é nos Estados Unidos. Todinha para... Exatamente. E deixar bem claro, tá? O dinheiro que é arrecadado pelas operadoras não fica no nosso país, né? Grande parte vai para fora do país. Olha, esse assunto aqui ele vai continuar aqui na nossa TIC TV, no nosso Pense Nisso, né? Vamos acompanhar esse trabalho que você tem feito aí como presidente desse grupo, dessa associação, né? Esse sindicato. Exatamente. Eu costumo dizer que nós somos um grupo, um coletivo, sem nomenclaturas. Nós somos todos iguais. Eu sou motorista por aplicativo igual os 6.999 que existem na nossa cidade. Tanto é, Dirceu, que antes de eu vir da entrevista, eu estava com uma corrida. Deixei ali no Ibis, perto do Shopping Colinas, e vim para cá, entendeu? Então, eu não estou aqui brincando de ser motorista por aplicativo. Nós estamos aqui porque nós temos a necessidade, diante da nossa economia, de levar uma renda para nossa casa.
Só que, como está no nosso sangue, e você me conhece, sabe da luta que a gente tem na nossa comunidade, na região leste, em toda a cidade de São José dos Campos, eu me vi no direito também de melhorar não só para mim, mas para melhorar para todos. Porque o pensamento é um grupo coletivo. Então a gente vai esquecer as nomenclaturas que existem, certo? E vamos pensar sempre no coletivo. Legal. André, nós vamos continuar batendo esse papo, você vai ser uma figura sempre presente aqui no nosso Pense Nisso. Além de ser um líder dos motores de aplicativo, o André tem um trabalho intenso na região leste de São José dos Campos, uma região que tem mais de 300 mil habitantes, né? Muito habitante, Você vai falar da região leste num dos próximos programas. Então, André, finalizando, eu agradeço a sua participação aqui e vamos envolver os motores de aplicativo nesse trabalho, nessa conquista, e com certeza a TV TIM que vai estar junto aí para levar a voz, levar esse grito de socorro, porque tem que ser assim, né? Para que vocês possam encontrar o objetivo que vocês estão buscando aí, que é melhorar essa situação econômica dos motores de aplicativo. Dirceu plenamente. Eu que agradeço essa oportunidade de dar início a uma explicação para os motoristas por aplicativos, por a gente envolver esse segmento tão maravilhoso, né? E para mim é uma honra estar com você aqui, né, no programa Pense Nisso, um programa que a cada dia vem valorizando a nossa região e está nas mãos certas, que é a mão aí desse grande comunicador, desse grande jornalista aí, que é um amigo. E quero agradecer aqui toda a sua equipe, tá? Que não é só o Dirceu que está aqui, né? Existe toda a equipe aqui que faz esse trabalho maravilhoso, e eu tenho certeza aí que o programa Pense Nisso ainda vai dar muitas coisas positivas para a nossa cidade de São José dos Campos e para todo o Vale do Paraíba. É uma honra, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá aí, palavras do nosso André Cabral, aqui no nosso Pense Nisso de hoje, onde nós tratamos o assunto motoristas de aplicativo, Uber 99 e outros mais aí. Então vamos dar uma olhadinha para que essa moçada aí possa trabalhar, levar, transportar com muita alegria, com muita tranquilidade, muita felicidade e sem ter a preocupação de, como ele disse, não ter o arroz lá em casa para servir para a família, hein? Tá? Então, esse é o papo de hoje aqui no nosso Pense Nisso. Muito obrigado, André. E amanhã nós voltamos aqui na TIM TV com mais um assunto interessante, mais um convidado importante, como foi o André hoje, aqui na TIM TV. Muito obrigado e até amanhã.